queria... Não, você pode chegar um pouco sobre... Obrigada. Bom, a escolha que a senhora fez, mas principalmente o Palmeiras, principalmente a senhora, sempre teve uma postura muito de buscar a união dos clubes, de que os clubes tivessem mais representatividade, tivessem mais força, mas nessa eleição a senhora fez uma opção por ficar com as federações e os clubes tiveram uma outra opção que acabou não se materializando. Eu queria entender o porquê dessa estratégia do Palmeiras e o porquê desse posicionamento. Bom dia, presidente. Olha, a posição do Palmeiras sempre foi para fazer o melhor para o futebol brasileiro. O Palmeiras nunca pensou única e exclusivamente no Palmeiras. Por quê? Gente, o Palmeiras não joga sozinho. Então, nós lutamos por um campeonato, por todos os clubes fortes. Então, essa é a posição do Palmeiras. Não é que o Palmeiras ficou com de um lado ou de outro. Essa é a posição do Palmeiras. E eu achei que, eu conversei com o Samir, eu sempre converso muito com o Reinaldo, que ele é o presidente da nossa federação, e eu achei as propostas do Samir são exatamente as que o Palmeiras defende há muito tempo. O fair play financeiro é importantíssimo, gente. O Palmeiras não pode ser um clube que pague em dia, que honra seus compromissos e jogar com grande parte dos clubes que não paga ninguém. Então isso é injusto. Então essa foi uma pauta que o Palmeiras sempre defendeu. O Palmeiras sempre defendeu a melhoria das condições da arbitragem. Precisa se melhorar a arbitragem. O Palmeiras sempre defendeu o melhor calendário, porque não é possível esse calendário insano para os nossos jogadores. São atletas que os clubes fazem investimentos milionários, mas eles são seres humanos, eles não conseguem. Então, precisa se melhorar o calendário. Então, a formação da Liga, eu fui uma das primeiras, não é, a bater forte, que nós precisamos implementar a nossa Liga. Então, todas foram pautas defendidas pelo Samir também. Não é um compromisso dele com os clubes. Então, por isso que eu achei que precisava sim ter uma renovação, porque eu acho que, do contrário, continuaria a mesma coisa. Então, esse é o posicionamento do Palmeiras. Eu não fui contra os clubes, vocês viram que tudo isso que eu falei, que esses pontos, essas pautas, estavam no manifesto dos clubes. Eu concordo. O que eu não quis assinar esse manifesto, por quê? O presidente não tinha sido eleito ainda, ele não tomou posse. Como é que eu começo com exigências? Isso não é momento de exigências, é um momento de conversar, é um momento de nos entendermos. O presidente o Samir, que vai ser eleito hoje, ele se mostrou extremamente aberto a conversar sobre esses temas com os clubes. Por que eu vou assinar manifesto? Por que eu vou fazer exigência? Que falta de postura. Eu não vou falar postura, porque eu acho que nós estamos numa democracia, você pode se manifestar da forma que quiser. Eu achei muito rígido, entendeu? Então, por isso que eu não quis assinar, mas não porque eu não defenda alguns pontos daquelas pautas. Aquilo sim, eu achei que não foi o momento. Presidente, Laura, como é que a gente sai de uma aclamação, basicamente foi uma eleição por unanimidade do Reinaldo, para uma figura de uma federação um pouco conhecida, até no meio do futebol, que tornou um presidente eleito recentemente. O pai dele está há mais de 50 anos à frente do futebol de Moranga, que é um futebol de menos tradição, para não dizer de pouca atração no futebol nacional. Eu acho que essa questão do CEP, da origem, influenciou alguma coisa ou mais essa ideia que a senhora se coaduna com ele? Agora, sair como é que a gente explica para a população de uma maneira geral, sair de uma unanimidade para uma figura desconhecida? Olha, realmente, nós tivemos aqui há uns 60 dias atrás e elegemos o Edinaldo por unanimidade. Eu estava aqui, votei no Edinaldo, eu lutei também para que ele permanecesse. Eu estava até em Assunção com ele, né, convidada no Congresso da FIFA, mas a Justiça determinou o afastamento do presidente. Eu não vou ficar discutindo questões jurídicas. Eu sou uma mulher que eu trato das coisas como elas são. Porque as coisas, às vezes na vida, meu caro amigo, não é do jeito que a gente quer. As coisas são o que são. Então, nós temos essa situação. O presidente foi afastado e ele desistiu dos recursos, né? E foi-se escolhido um outro candidato, que é o Samir, que será eleito hoje. Eu vou falar uma coisa com vocês. Quando vocês falam que é um candidato de uma federação não muito expressiva, isso é preconceito. E eu vou fazer uma analogia com a minha história. Isso é um preconceito.
Quando eu apareci no futebol, quando eu fui eleita candidata a presidente do Palmeiras, eu não sou do futebol, vocês sabem que eu sou uma empresária, eu não sou do mundo do futebol. Uma mulher, a única mulher presidente de um clube da América do Sul, não é? Todos falaram, ou se não falaram, pensavam, porque não pode falar, não é? O que uma mulher está fazendo como candidata a presidente de um clube tão grande? Vai ser uma desgraça, ela não entende nada de futebol, ela não sabe nem o que é bola. Gente, o Palmeiras, não é? Na minha gestão, é a gestão mais vitoriosa da história do Palmeiras. Na minha gestão, nós fizemos as maiores vendas, não é? Da história do futebol. Na minha gestão, nós conseguimos uma receita de 1 bilhão e quase 300 milhões de reais, a maior da história do Palmeiras. E essa mulher, que a grande maioria falou que seria uma rainha da Inglaterra, mas eu te digo, eu estou mais com a Margaret Thatcher do que com a rainha da Inglaterra. Não existe futebol sem os clubes. Cuidado, pessoal, vai cair aqui. Está na hora dos clubes seguirem. Puxa aqui, Glauber. Obrigado, Glauber. Participação na escolha do presidente da CBF, peso dos clubes, pelo menos serem os pesos das federações. Não há alguma coisa de muito errado que só aqui no Brasil não se consegue que os clubes tenham a participação efetiva que eles deveriam ter? Olha, o que eu acho é que os clubes deveriam se entender entre eles. Tá? Antes de pensar em mudar o estatuto da CBF, entendeu? A gente precisa, nós precisamos nos entendermos, porque há 3 anos, assim que eu fui eleita no meu primeiro mandato, nós tentamos, não é, implementar a Liga, que até hoje nós não conseguimos. Por que nós não conseguimos? É porque a CBF não quis? Não. Porque na hora H dividiu-se, metade, uma parte de clubes foi para um lado, metade para o outro. Nós não nos entendemos. Então, antes de discutir a alteração do estatuto, nós temos que nos entender, o que nós queremos, entendeu? Não presidentes que queiram fazer muitos discursos políticos, que aliás, às vezes você fica tão preso em política que você esquece do futebol. Aconteceu agora recentemente, entendeu? Não desclassificar, por quê? Porque os gestores estão pensando mais em política do que realmente no futebol. Então, antes disso, meu amigo, que eu acho que a gente tem que se entender como clubes, tá? E depois pensar numa alteração. Palmeiras ganhou hoje, presidente? Presidente, hoje está para isso, grande jogo. Você vai pro jogo, presidente? Não, de jeito nenhum. Futebol, vocês sabem como é que é, não é? Mas a gente vai lutar para isso. Se ganha hoje é um campeão antecipado, né? De jeito nenhum. Vou te falar uma coisa. Hoje o jogo vale 3 pontos. Então, se não fosse o Flamengo, fosse outro clube, a gente ia lutar da mesma forma. Se ganhar, vai a 7 de diferença. A gente quer 3 pontos. Você vai pro jogo, presidente? Vou. Mas se ganhar, vai a 7 de diferença. Então, vamos lutar, mas ainda está muito no começo, gente. Vamos com os pés no chão. Obrigado. Tá bom? Obrigada, Leila.